disso, ele tem a tendência de ser um pouco mais suave. A gente consegue sentir um pouquinho mais as notas cítricas, se esse café tem atributos cítricos na fruta mesmo. E um outro ponto é que a gente tem esse controle da jogada de água. Então, minha mão jogando água é um dos principais pontos que vai influenciar a extração desse café. Agora, quem tem prensa francesa? Quem gosta de tomar café em prensa francesa quando vai numa cafeteria, alguma coisa? A prensa francesa é um outro método completamente diferente de extração. Ela vai usar o que a gente chama de infusão. Infusão é basicamente o que a gente faz com chá. Então, quando vocês vão tomar um chá, é basicamente a folha em contato com a água, dá um tempo e você coa, certo? Ou mesmo no saquinho. Então, quando a gente vai falar de infusão, a gente está tendo todo o café em contato com a água ao mesmo tempo. Eu não tenho a gravidade interferindo diretamente nisso. No máximo para a água ficar no lugar, mas o que está acontecendo aqui, enquanto aqui o café passa pelo filtro e já coa, então ele tem menos tempo de contato, aqui eu tenho mais tempo de contato. Então normalmente o café na prensa francesa vai ficar mais intenso, mais encorpado, vai ter um pouquinho mais inclusive de cafeína. Quanto mais tempo o café ficar em contato com a água, mais ele vai extrair a cafeína dele. A cafeína é um composto amargo. Então, uma das coisas que vai acontecer com cafés feitos em métodos de infusão é extrair um pouquinho mais de amargor também do café. Então, quanto mais defeitos tem esse café, inclusive, lembrando daqueles defeitos que a gente tem ali na bancada, mais ele vai extrair também coisas negativas. Então, é um método muito prático, porque aqui eu só joguei a água, acabou, não tem o que fazer. Agora é tempo. O tempo vai determinar quando eu paro. Enquanto ele estiver em contato, ele está fazendo extração. A única dica para métodos de infusão, quando você tem um café fresco, alguns de vocês que estão mais perto vão ver que tem uma crostinha aqui em cima. Essa crostinha quer dizer que o café é fresco, ele libera gases, depois a torra, e ele vai formar essas crostinhas. Então é sempre importante a gente quebrar ela, mexer, para que a gente consiga aproveitar o máximo desse café. É bem comum isso acontecer em métodos de infusão no geral, tá? Ele criar essa crostinha em cima porque todo o café está em contato com a água. Bom, falando em prensa francesa, ela tem uma pegadinha, tá, gente? Ela não é uma prensa de verdade, é só no nome. Porque aqui eu não estou fazendo pressão, eu só estou colocando um filtro de cima para baixo. Não preciso nem colocar ele até o final. O importante é ele separar o que é borra de café aqui embaixo com o que é o café preparado líquido em cima. Então aqui, ele vai continuar extraindo, tá? Eu vou continuar falando com vocês, ele vai ficar aqui extraindo, extraindo, extraindo. No final vocês vão provar. E é um pouquinho da graça da gente ver o que acontece se a gente deixa o café em contato muito tempo. Quem for tomar a prensa depois não toma muito não, e vai ter bastante cafeína. Quem conhece isso aqui? Clever. A Clever, ela é o que a gente chama de método híbrido. Ela vai ser a mistura desses dois que a gente fez primeiro. Então aqui eu tenho o método coado, que eu dependo da gravidade. Aqui eu tenho o método de infusão. A Clever, ela tem uma trava embaixo. Algumas casas de chás têm um equipamento de chá meio parecido. Então eu vou fazer um contato de infusão total e ao mesmo tempo, na hora que eu for colocar ele para coar, ele vai depender da gravidade para coar também. Qual que é a vantagem desse método em comparação, por exemplo, com a prensa francesa? Primeiro eu posso brincar um pouco mais com ele, se eu mudar a moagem de café, se eu mudar a receita que eu vou fazer, eu vou conseguir fazer uma alteração bem grande de sabor. Segundo, ele é muito prático, então para quem gosta de Normalmente métodos de infusão eles são bem mais práticos, tá, para trabalhar. Para quem vai fazendo de manhã em casa, quem não gosta de talvez ter esse processo todo do café coado, ajuda muito. Mas também ele é bom porque não vai ser muita alteração de sabores. É isso, o método de infusão é só o tempo que vai mudar para mim. Todas as outras variáveis são parecidas, né? Temperatura, quantidade de receita, mas no geral depois não tem muito o que eu fazer, a não ser que eu fique aqui mexendo realmente com uma colher para dar agitação e extrair mais dele, ele não vai mudar muita coisa. Aqui é muito parecido, daqui uns minutinhos a gente vai coar ele, e aí a vantagem é que aqui eu paro, né? Aqui eu estou fazendo a infusão ainda, aqui eu consigo parar ele antes, colocando ele, tirando todo numa jarra. Vou fazer uma prensa francesa de 1 litro, por exemplo, existem prensas de 1 litro. Se eu não quero que ele extraia mais, eu vou ter que coar tudo isso aqui numa jarra para poder servir, porque senão ele vai continuar extraindo. Enquanto nossa Clever está aqui em infusão,
eu vou para um outro processo. Quem aqui toma expresso em casa? Pode ser de cápsula também, tá? Quem toma cápsula em casa? Ninguém toma cápsula? Só você? Então, método expresso. Então, a gente falou de método de gravidade, método de infusão, o método de expresso, onde realmente a gente vai usar pressão. E o ponto de pressão aqui é que é uma pressão induzida. Então, você tem uma bomba de água que vai gerar uma pressão, vai bater uma barreira de café. Por que os baristas na cafeteria vão lá, pegam isso aqui e compactam o café? Para criar resistência, para que justamente essa bomba de água de pressão bata aqui e tenha dificuldade para passar. Essa dificuldade vai gerar mais pressão e eu vou ter essa extração de café de uma forma diferente. Um dos pontos também que é muito característico do expresso é que ele é muito concentrado, tá? Enquanto a gente está falando do café coado lá, uma proporção de 1:10, 1:15 de café, aqui eu vou fazer 1:2. A cada uma parte de café eu estou usando 2 partes de água. Até o barulho, então é uma máquina que ela vai realmente gerar essa pressão de forma artificial. Eu consigo fazer café expresso no espaço. É mais ou menos essa a ideia. E uma das questões do café expresso que é muito característica é a crema. Então essa crema, ela tem muito a ver com a crostinha que a gente estava falando aqui na prensa. Então depois que o café ele passa pelo processo de torra, ele continua gerando CO2. Quanto mais fresco o café, mais ele tem esse gás. Quando esse gás ele entra em contato com a água quente, ele vai gerar alguma forma de crema de alguma forma. Quando a gente vai fazer no coado, a gente chama de blooming, ele vai crescer o café. Você vai jogar água quente, ele vai começar a crescer, expandir. Na prensa, no método de infusão, ele cria crosta. E no expresso ele cria crema. Então qual que é a referência? Por que é importante a crema no expresso? Ela não tem gosto. Na verdade, se você for beber só a crema, ela não é nem muito legal. Mas ela é um sinal que está fresco o café, tá? Então é como se fosse uma apresentação que você está para dizer, ó, estou te servindo um café fresco. Então o expresso ele vai ter muito essa característica de a gente ter pouco tempo até de contato. Vocês veem que o expresso é o mais rápido de fazer. Isso porque, como eu estou usando essa pressão artificialmente, se eu deixar ela muito tempo em contato, ele vai extrair demais esse café, vai ficar muito amargo. E se eu não fizer essa compactação que a gente falou, ele vai passar muito rápido e vai ficar extremamente aguado, mais aguado do que, por exemplo, no método coado. Ó, agora a nossa Clever deve estar pronta. Então o segredo aqui é essa travinha. E ele vai coar depois. Então esse momento é justamente a hora que entra a gravidade. Enquanto ele estava aqui parado era só infusão. Aqui o pó de café vai criar uma resistência. Ele está descendo como se fosse um filtro coado normal. Então, eu tenho que considerar quando eu vou trabalhar com a Clever, fazer uma receita com a Clever, que tem esse momento de gravidade também. Eu posso reduzir isso de alguma forma, colocando a água primeiro e o café depois, mas isso é parte do processo, é algo que torna ele tão interessante ser um método híbrido. Então, é legal considerar isso na hora que eu estou fazendo uma Clever também, que eu posso extrair mais sabor dela. E agora o que muita gente estava de olho, que eu vi todo mundo encarando logo de cara, que a gente vai para Siphon. Quem tem cafeteira italiana em casa? Bastante gente tem italiano em casa. Vocês tomam todo dia no café da italiana? Bastante? Não? Raro? A gente vai basicamente fazer o mesmo que a gente faz com a cafeteira italiana, com a Siphon, só que vocês vão ver o que acontece exatamente nesse processo. É um processo que, na verdade, a gente fala de pressão, mas a pressão daqui é pressão atmosférica. Eu não vou usar pressão para extrair o café. Eu vou usar a pressão de água num ambiente fechado para eu poder empurrar essa água. Então aqui tá na chama, aquecendo o tempo todo. Ele vai começar a subir a água, porque esse compartimento de baixo, que tem ar e água fervendo, ele vai gerar uma pressão, ele vai empurrar a água para cima. Isso é basicamente o que acontece na cafeteira italiana de vocês. A diferença aqui, ela vai voltar. Então eu tenho um pouco mais de controle nessa receita. Cafeteira italiana eu só ligo e acabou a história. Aqui eu tenho ela em cima, eu vou poder misturar esse café, incorporar bem ele
E eu vou escolher um tempo de infusão aqui. Então ela também é um método híbrido parecido com o da Clever. Eu vou escolher quanto tempo eu quero deixar aqui em cima, só que eu estou usando uma temperatura maior de água, porque ela está realmente fervendo e com uma temperatura muito alta, porque ela continua na chama. Então eu não preciso deixar tanto tempo. Eu tiro da chama. E rapidinho ele já vai começar a descer de volta, porque aqui vai criar um vácuo e esse vácuo vai puxar o café de novo. E ele começa a descer, só que tem um filtro de pano no meio do caminho. Então, esse momento, depois que ele puxa o primeiro vácuo que ele começa a descer, ele se torna um método de percolação igual aos outros. Então, ele faz essa mistura. Tudo que a gente tem esses métodos híbridos, ele tem muito mais o que a gente pode mexer para mudar os sabores do café. Aqui a gente vai ter um café que vai trazer uma intensidade parecida com o que a gente vai encontrar, por exemplo, numa prensa francesa, mas como ele tem menos tempo de infusão, e ele tem um filtro um pouco maior do que um filtro de metal, eu vou ter também sabores mais delicados junto, que é algo que são característicos do café coado tradicional. Então, gente, esses são métodos mais comuns da gente achar de extração de café. O que é o importante de tudo isso que eu estou falando? Vai ser essa parte que vocês vão ter agora de provar esses cafés. E vocês vão identificar o que combina mais com vocês. Eu estou usando aqui o mesmo grão, é um café da família Rodio. É um café mais achocolatado, mais castanha, um pouco mais intenso. Vocês vão perceber como ele muda, de repente, de acordo com a forma que eu estou extraindo o sabor desse grão. Às vezes a gente vai lá e compra uma prensa francesa em casa e não fala, pô, meu café não está ficando bom, não sei fazer. Eu que não sei fazer o café. Mas às vezes é só porque é um método que você não gosta. Não tem a ver com como você quer sentir esse café. Aqui a gente vai ter óleos essenciais, a gente tem intensidade, tem mais cafeína. Às vezes você gosta de algo mais delicado, como um café filtrado. Ou você quer inovar, quer brincar com uma coisa diferente, como a Siphon, um método um pouquinho mais complexo, mas que dá um café bem quente, por exemplo, quem gosta de tomar café mais quente vai preferir muito mais a Siphon do que um coador tradicional, que dá um café um pouquinho mais frio. E tem a Clever, que é a gente brinca até que é o método mais preguiçoso, né? Ele é muito fácil de fazer, você descarta o filtro inteiro depois e não tem problema. Eu vou chamar então os baristas para me ajudar. Deixa eu puxar esse aqui também.